Noite a todos e todas. Muito feliz de contar com a presença ainda que virtual de vocês nessa aula exclusiva que tem como motivação a pré-venda, né, uma espécie de lançamento do novo livro do professor Luiz Gonzaga Beluso e do Gabriel Galípolo, Dinheiro e o Poder da Abstração Real. E a proposta da dinâmica que a gente conversou entre nós é que o professor Beluso e o Gabriel Galípolo vão fazer uma exposição inicial, cada um vai ter em torno de 15 minutos, eventualmente precisar passar um pouco para não só contextualizar, enfim, falar do livro, mas acho que, na medida do possível, sugerir questões, enfim, aprofundar o tema também que consta na obra, e se tudo der certo, a gente espera que o áudio do Edmilson Paraná, que é professor da Universidade Federal do Ceará, também um especialista nesse tema, funcione e ele possa tecer aqui comentários e também colocar questões para o debate. Aí, enquanto as falas vão se desenvolvendo, vocês podem se apresentar, enfim, fazerem intervenções, reflexões, perguntas no chat, que na medida do possível eu vou coletando e a gente faz blocos depois para o Beluso, para o Gabriel e para o Paraná, para o Edmilson Paraná também fazerem intervenções e considerações com relação às questões de vocês. A gente estipulou mais ou menos um tempo, né, de 1h30, que é um pouco a medida que a gente tem tratado para esse tipo de aula exclusiva, que eu acho que dá um bom tempo para a gente fazer um debate, aprofundar um debate e ainda assim ter condições de oxigenar a cabeça, porque essa vida de coisas muito online também ajuda um pouco a dispersar, mas acho que esse é um tempo adequado para a gente fazer um bom debate. Então, desde pronto, queria passar para o Luiz Gonzaga Beluso. Eu acho que dispensa um pouco a apresentação, mas de qualquer forma ele é professor do Instituto de Economia da Unicamp, também da Faculdade Facamp, um grande estudioso, das principais referências da economia brasileira. Reforço que dispensa a apresentação e imediatamente passo para ele fazer as considerações e eu aviso qualquer coisa aqui no chat privado. Beluso, está contigo. Microfone desligado, professor. Microfone, professor. Desculpa, eu esqueci de ligar o microfone. Ô, Juliane, uma das coisas mais constrangedoras nessas lives são as apresentações, né? Parece que nós estamos na corte do Luís XIV. Eu acho isso, na verdade, um pouco constrangedor, porque eu acho que a live deve ser uma coisa mais informal ainda que séria, né? Porque a gente tem que apresentar aquilo que foi requerido pelos que estão participando, né? E acho que agora trata-se de apresentar um livro que o Gabriel e eu escrevemos, né? Sobre o dinheiro, e nós discutimos muito o subtítulo, né, Gabriel? E resolvemos colocar o subtítulo Poder da Abstração Real. Eu diria que o subtítulo tem tanta importância ou mais que o título, porque o conceito de abstração real é um conceito parece um pouco abstruso, né, para as pessoas, né? E ele foi construído pelo um dos patronos da nossa obra, um tal de Karl Marx, né? Juntamente com Keynes, Schumpeter, Minsky, né? Eu acho que está mais ou menos restrito a esses três, se bem que há muito trabalho de outras pessoas e outros estudiosos sobre a questão do dinheiro, da dívida, etc. Nós quisemos dar um panorama bem amplo disso, né? Então, começamos com a abstração real. O que significa abstração real? Isso tem uma importância muito grande no Capital, porque pouca gente presta atenção no método, né? Porque o método é um método realmente de construção das formas mais abstratas para as formas mais concretas. E o Marx chama isso de abstração real, ou seja, as pessoas são capturadas, as figuras humanas são capturadas nesse sistema por abstrações. A mais abrangente delas é o dinheiro, não é?
logo no primeiro capítulo, tem o livro tem um prefácio, né, um tanto quanto longo, em que nós começamos com um livro de dois filósofos da ciência que tratam da dialética para tratar os fenômenos da natureza, né? E é muito interessante que eles falam, sobretudo, dos terremotos, né? Para mostrar que os terremotos eles eram apresentados há não muito tempo como um fenômeno repentino, né? De repente acontece sem que há possibilidade de previsão, e continua assim, mas os estudos geológicos foram mostrando que os terremotos são fruto de um processo interno à, à geologia terrestre, né, que vai se transformando, vai se acumulando e explode, e eles se falam, explode repentinamente, né? Por que eu usei, e nós usamos, né, Gabriel, esse prefácio? Porque nós transportamos isso para o movimento das economias capitalistas, em que o poder da abstração real está concentrado no dinheiro, né? Quer dizer, nós procuramos mostrar que, no caso do Marx e também no Keynes, né, porque as pessoas não conseguem observar exatamente quais são as aproximações mais intensas entre o Marx e o Keynes, né? Porque os dois trabalham com um sistema, com relações que constituem um sistema. Eles estão falando de relações. Então, isso é muito diferente das abordagens, por exemplo, monetárias da economia convencional, que elas falam de entidades, de coisas. Eles não estão falando de coisas, estão falando de relações entre. E aí eles definem as relações, né? E, no caso do Marx, essas relações são constituídas numa estrutura que vai se, no Capital, nos Grundrisse, ela vai se constituindo, né? Quer dizer, é uma caminhada que o Marx faz nessa estrutura que ele recompõe, porque ele olha o capitalismo, como ele diz, a partir do momento em que eu ou estou observando, né? Tanto que ele compara ele faz uma analogia entre essa atitude e a indagação sobre a fisiologia do macaco e a fisiologia do homem. Ele diz a fisiologia do homem é que explica do macaco, e não ao contrário, né? Então, isso está posto na teoria monetária dele, né? O Marx é um grande teórico monetário, talvez seja o maior de todos, porque ele percebeu o dinheiro em todas as suas dimensões e suas implicações. Quando nós falamos, por exemplo, e os economistas são mestres em falar de dívida de maneira improcedente, né? Não é isso, Gabriel? Eles falam de dívida e misturam a dívida pública com a dívida privada, né? Coisa que, se o sujeito fosse lá e folhear o Capital, chegar no capítulo 34 do primeiro volume, que é o capítulo da acumulação primitiva, ele tem nós reproduzimos um trecho grande, ele tem uma explicação muito clara da formação da economia monetária que precedeu a Revolução Industrial Inglesa. Tem três coisas que foram importantes, né? O predomínio mercantil inglês, a existência de carvão na Inglaterra, né? Que permitiu o surgimento das máquinas, e o outro mais importante, que é o sistema monetário financeiro e a dívida pública inglesa, né? Que permitiu o quê? Digamos, a liquefação da propriedade fundiária a transformação da propriedade fundiária na propriedade monetária,
né? Isso foi feito através, muito importante, da dívida pública que deu origem, permitiu a explosão dos bancos privados da Inglaterra, né? O Banco da Inglaterra foi muito contestado, aliás, tem um capítulo em que nós começamos com o Goethe, né? O Fausto de Goethe, em que nós vamos tentando explicar as perplexidades e oposições que surgem ao dinheiro fiduciário, né? Sempre aquele incômodo, né? Por exemplo, Daniel Defoe, escritor, né? Autor de um livro notável, né? Que todo mundo conhece. Não é isso? Qual é o livro do Daniel Defoe mesmo? É o... Não, eu sei qual é, eu estou querendo perguntar para vocês. É a história do Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, né? E ele, na verdade, se indispôs com o dinheiro, o papel, né? Ele dizia, a gente pega isso e a gente não sabe se a gente vai poder converter em ouro. Então, tem toda essa discussão sobre o lastro do dinheiro e como ele vai sobrepujando essa condição pelo próprio desenvolvimento do capitalismo. É isso que a gente quer mostrar, né? Que a abstração real vai se realizando e o dinheiro vai começa e se desenvolve para realizar o seu conceito, né? Que é a forma da riqueza abstrata. Não é isso, Gabriel? O dinheiro como a forma geral da riqueza, como riqueza abstrata. Ele vai realizando o seu conceito na história, né? E, na verdade, vai se desvencilhando dessa base material. Aliás, o Marx toda hora fala disso, as pessoas não prestam atenção. Teve um cara que escreveu um livro sobre o Marx como teórico do dinheiro, do padrão ouro. Ele fez uma passagem ali e falou, olha, existe a escolha de uma mercadoria para que ela represente o valor das demais. Isso para falar do capitalismo como uma economia monetária, né? E aí ele tem uma frase assim fantástica que nós citamos no livro, né? Que é uma frase em que ele vai mostrando como o dinheiro se revela nas suas semelhanças e nas suas diferenças, na sua função de mobilizar, de permitir o intercâmbio de mercadorias e, ao mesmo tempo, se tornar superior a elas, a ter uma outra função, que é uma função em relação a si mesmo, né? Ou seja, de instrumento ele se transforma em objetivo, em propósito, né? Daí a ideia do dinheiro como uma economia monetária. E aí nós caminhamos pelas várias dimensões, não é isso, Gabriel? Pela questão da dívida, o papel da dívida pública, que ele já começa a explicar lá naquele capítulo 34, né? E a dívida pública, ela ocupa um bom pedaço do nosso livro, não é, Gabriel? Como um instrumento financeiro, tem um capítulo que o Gabriel escreveu, que fala da emissão monetária, do Jerome Powell, etc., né? Porque há muito... Eu, quando vejo o pessoal falando do teto de gastos, eu tenho arrepios, né? Porque o teto de gastos é uma das coisas mais idiotas que foram inventadas a pretexto de controlar o dispêndio governamental. Porque eles ficam preocupados. Eu estava ouvindo hoje, ainda na Globo News, os sábios ali, sábios e sábias, né? Ou não sei, sábios e sabiás, não sei, que, na verdade, se ocupam de atormentar a população porque não tem dinheiro, porque estão gastando demais, porque tem muita emissão monetária, né? E isso é uma superstição, porque não há nenhum caso de crise financeira e monetária a partir da dívida
pública denominada em sua própria moeda. Você só tem crise de dívida quando é em moeda estrangeira, como nós vivemos nos anos 80, né? Mas aí nós argumentamos, usamos vários exemplos de estudiosos que não são exatamente adeptos do Marx, mas sim têm alguma influência do Keynes, estudos que mostram que, na verdade, isso não ocorre, né? E que você tem uma relação, sim, nos ciclos do capitalismo entre dívida pública e dívida privada. Então, há um capítulo especial que nós tratamos de dívida, que vamos mostrando como se alternam nos ciclos do capitalismo, nas expansões, o que cresce a dívida pública depois, nas recessões ou nas depressões, sobe a dívida privada, né? Nós damos até um exemplo citado pelo Aishen Green, né? Que, aliás, acabou de escrever um livro para celebrar a dívida pública, dizendo que ela segurou os cocos agora nessa crise financeira, né? Nós ainda não tínhamos, eu não tinha ainda lido o livro, nós não conseguimos citar, mas viria bem a calhar esse livro do Aishen Green, porque ele, além de tratar desse comportamento cíclico da dívida e do papel importante da dívida pública como riqueza privada, né? no jogo da consolidação e do atendimento no momento de crise, né? Em que as dívidas privadas não podem ser sequer avaliadas, não é isso, Gabriel? Você que foi banqueiro sabe disso, né? Não podem ser sequer avaliadas porque a gente entra num período de indiferenciação, não é? Que nada vale nada e você não consegue o quê? O que você não consegue? Transformar aquele ativo que você julga que é uma pretensão a ser dinheiro, não é? Ele não consegue realizar essa pretensão, então ele se desvaloriza, né? Então, a história é muito interessante. E aí, como essas relações de dívida e moeda são relações de propriedade, isso é uma coisa muito particular que a gente tratou e que discrepa um pouco da visão, por exemplo, da MMT, né? Nós mostramos que essas relações de propriedade elas são definidoras da forma como o crédito é criado, é débito e crédito, né? São criados pelo setor bancário e, ao mesmo tempo, essa é uma discussão importante do livro, eu queria que o Gabriel depois desenvolvesse. E, ao mesmo tempo, isso não pode funcionar sem a presença coordenadora e ordenadora do Estado, representado pelo Banco Central. Não pode funcionar. Então, há um jogo, um conflito, uma contradição, para usar, permanente entre o caráter privado da emissão monetária pelos bancos privados e o papel do Estado como coordenador e garantidor desse dinheiro que é emitido, né? Isso está presente, eu vou chamar agora o nosso, no Tratado da Moeda, que nós citamos várias vezes, né, Gabriel? Está presente no Tratado da Moeda, em que o Keynes, nos 3 primeiros capítulos, ele trata da moeda bancária, né? Trata de uma maneira sistemática da moeda bancária, etc. E a moeda bancária é exatamente a moeda que assustava o pessoal no final do século XVIII, começo do XIX. Eles falavam, mas eu estou com esse papel aqui, será que ele vale? Será que ele não vale? Né? Então, tem até um capítulo em que nós, depois de tratarmos do Goethe, né, do Fausto, nós apresentamos um livro muito interessante em que ele faz uma série de considerações sobre a crença e a descrença na moeda bancária. Portanto, na moeda fiduciária, né? Garantida pelo Estado. O que garante? Garante que uma pessoa aceita porque a outra aceita também, né? É a confiança que garante, na verdade, a existência da moeda fiduciária. E eu vou repetir aquilo que
que eu falei a respeito do Marx e do Hegel, a moeda realizou o seu conceito no processo de abstração real, né? Aí ela se transforma em crédito, de crédito ela se transforma em capital a juros, de capital a juros e capital fictício, e são as formas concretas dessa abstração. Concretas, são particulares, concretas. Então, ele vem lá do dinheiro, do capital monetário, né? Do controle dos assalariados pelo capital. Isso é importante, mas não é definitivo no Marx, né? É importante, mas é uma passagem para mostrar que o objetivo do sistema de exploração ou de dominação, o objetivo desse sistema de dominação e exploração é a acumulação de riqueza abstrata. E, frequentemente, os marxistas não olham isso, ficam só na primeira parte, não na segunda parte, que é a mais importante, porque essa é definidora de todas as formas transformadas que nós observamos hoje no capitalismo contemporâneo, né? Sem isso, é impossível se entender o que é financeirização. A financeirização não é uma deformação do capitalismo, é uma realização da sua natureza, né? Porque ele, na verdade, quer realizar a acumulação monetária da maneira mais rápida e mais despida de obstáculos possível. E aí ele se transforma nesses mecanismos financeiros que fazem parte da sua estrutura, da sua natureza. Bom, já falei demais, vou passar a bola para frente. Obrigada, Beluso. Então, eu passo imediatamente para o Gabriel Galípolo, que é economista, é mestre em economia. Não é mais banqueiro, né? Mas ele pode se apresentar melhor aí. E depois a gente ouve o Edmilson, que já conseguiu entrar na sala. Pode ir, Gabriel. Obrigado, Ju. Bom, eu vou fazer uma fala mais quase como uma narrativa biográfica de como é que foi produzir esse livro junto com o Beluso aqui. E aí, Ju, a metáfora que eu vou fazer aqui é mais ou menos, sabe quando você vai num lugar e você corre o risco de misturar substâncias que podem retirar sua consciência e te deixar um pouco alterado, mas que você só corre esse risco se você estiver acompanhado de um amigo, que você sabe que se acontecer alguma coisa ele vai poder te resgatar? Não sei, não faço essas coisas. Nunca fez isso na vida, né, Ju? Nunca fez isso. Você nunca fez com a companhia de um amigo. Porque essa experiência para mim escrever o livro foi muito parecido com isso. Foi uma mistura de estar lá no mercado financeiro, que me demandou uma leitura pelas contradições que eu vou explorar aqui rapidamente, mais atenta do Hegel, da fenomenologia do espírito especificamente, e revisitar os manuscritos econômico-filosóficos do Marx, com um convívio absolutamente cotidiano e intenso de encheção de saco do Beluso mesmo, de quem estava o tempo inteiro passando mensagem para o Beluso, passando WhatsApp, ligando e conversando com ele em cima dos temas que me atormentavam, juntando, misturando essas coisas ali. Mas por que esses autores, incluindo Beluso junto com Hegel e Marx, foram tão importantes para mim nessa passagem dessa experiência? Para tentar processar uma coisa que é muito difícil, que são essas diversas contradições que a economia realiza simultaneamente. E aí a gente pode ir desde um nível mais macro para um nível mais absolutamente pessoal aqui, né? Primeiro, o que acontece desde 2008 para cá, né? Desde 2008 para cá, cada vez mais fica difícil uma conversa sobre o que é lastro em dinheiro, né? Se o dinheiro tem o valor ou não tem valor mesmo. E cada vez mais vai ficando óbvio que aquilo que tem valor no dinheiro tem valor porque nós atribuímos a ele valor. E desde que a gente atribua a ele valor, ele tem valor. Esse processo de convenção social, como o Beluso estava falando aqui, de confiança nesse processo. Só que carrega nisso um elemento interessante, que é a gente entender que o mercado funciona em equivalências que são também contradições. Olha que coisa curiosa. O que é um preço de mercado, né? O preço de mercado é quando dois agentes concordam que naquele preço um acha que está barato e o outro acha que está caro. Os dois concordaram sobre o mesmo preço. Aquele preço é o preço que efetiva a compra.
Mas aquele mesmo preço, aquele mesmo valor, tem símbolos invertidos para os dois. O comprador acha que está comprando algo que vai valer muito mais amanhã. E o vendedor está vendendo algo que ele acha que vai valer muito menos amanhã. A crise de 2008 deixa isso de maneira muito clara, porque o que acaba acontecendo em 2008 é, se todo mundo se polariza numa única posição, como explicou o Keynes, né, no mercado, e todo mundo acha que amanhã as coisas vão valer menos, todo mundo quer vender. Se todo mundo quer vender, não tem a outra ponta que é quem compra. Ou seja, para realizar a compra, precisa ter alguém querendo se liberar do ativo e demandando liquidez, e do outro lado tem alguém se livrando de liquidez para demandar aquele ativo. A crise de 2008 registra esse movimento, este momento, onde todo mundo acha que o futuro, os ativos que eles carregam, a riqueza deles vai valer menos em dinheiro e eles querem converter todos em dinheiro, não há a outra ponta, e aí os bancos centrais entram atuando, oferecendo liquidez e demandando os ativos, né? Inundando liquidez e, ao mesmo tempo, demandando ativos. Este cenário, que acontece de maneira extrema na crise de 2008, acontece todos os dias no mercado financeiro. Eu lembro de discussões muito interessantes com auditorias e com contadores, o Beluso vai lembrar disso, onde o sujeito queria classificar lá o preço do ativo como um preço justo. Então, esse preço que vocês fecharam aí dessa opção é o preço justo. E aí o tesoureiro diz o seguinte, não é o preço justo. Se eu achasse que esse era o preço justo, eu não comprava. Eu estou comprando porque eu acho que vai subir. Esse não é o preço justo. Porque a atividade no mercado financeiro ela é muito distinta do tateamento que o Walras apresenta, do leiloeiro walrasiano, né, Beluso? Daquela coisa que você vai se aproximando até chegar num preço que aquele é o preço justo, que é o preço que, do ponto de vista de risco, vamos botar no modelo Black-Scholes, eu tanto compro quanto vendo, porque as probabilidades são iguais, elas foram deduzidas axiomaticamente para um nível de probabilidade que está refletido no preço. Não, ele é o oposto disso. Ele realiza uma contradição o tempo inteiro. Naquele momento que você fechou um trade, que você fez um deal, o que está acontecendo naquele momento existem em potência dois futuros distintos, e um está comprando um futuro e o outro está comprando outro futuro, ou vendendo outro futuro. Este é o cenário que está acontecendo ali. Bom, mas e qual é o preço de verdade? Qual é que vai ser o preço para valer daquilo? Bom, só no futuro é que a gente vai saber. E quais são as variáveis que determinam esse futuro? São as convenções e as convicções das pessoas. Então, o jogo do mercado é um jogo de você conseguir convencer as demais pessoas ou se antecipar em relação às demais pessoas sobre o que elas mesmas vão achar sobre aquele ativo, né? Este processo de você abandonar a forma líquida da riqueza para assumir uma outra forma, para que depois você possa de novo recuperar a liquidez ou a riqueza sob a forma líquida acrescida, e que esse processo se dá por um processo de crença e de convenção, né? Eu fui, e aí pela proximidade eu sou um sujeito, como vocês sabem, que não acredito eu sou ateu, né? Mas pela proximidade de dois autores que tinham uma influência grande do cristianismo, Hegel e Beluso, eu fui percebendo a semelhança que tinha com esta figura do dinheiro e com essa figura que assume uma forma mundana para poder depois morrer e depois assumir a sua forma universal, com uma figura, uma abstração que se concretiza na crença, no crédito que se dá em torno daquela abstração, né? Isso é possível de ser explicado não só com a compra de transações na Bolsa, como eu comentei agora, mas com as operações de crédito, como no capítulo que o Beluso estava explicando, que está presente no livro, né? Quando alguém compra um CDB de um banco, por exemplo, ele está assumindo uma forma menos líquida para carregar a riqueza dele, mas não perdeu riqueza, ele não teve uma redução de riqueza, né? E gerou uma liquidez que um banco vai poder emprestar para alguém que vai empreender, que, na verdade, é um ato de crédito, vamos dizer assim, de quem comprou o CDB em relação ao banco, de crença de quem comprou o CDB em relação ao banco, e o banco vai conseguir devolver o dinheiro, do banco em relação à pessoa para quem ele emprestou o dinheiro, que aquela pessoa vai conseguir ter uma capacidade de viabilidade no negócio dela para devolver o dinheiro, e de quem está abrindo o negócio na sociedade e na comunidade que vai apresentar uma demanda para o negócio dele. E se todas aquelas crenças forem fortes o suficiente para que as pessoas atuem como se aquilo fosse verdade, aquilo será verdade. Aquilo será verdade. Nisto, o dinheiro e a divindade
se aproximam muito. Por isso que o Marx vai dizer ali nos manuscritos que o dinheiro é o Deus palpável. O dinheiro é esse Deus que você toca e que você vê, assim como era a figura de um Deus encarnado aqui. Por isso que eu falei do cristianismo, né? O Marx vai dizer, inclusive, que o cristianismo é a religião do capitalismo baseado nesta lógica, né? De alguma coisa que não é só simplesmente a palavra, mas é o verbo. Ou seja, o dinheiro, ele não é o espírito do valor abstrato nas formas mundanas das mercadorias, como trabalha a teoria neoclássica com trocas entre objetos diretos, sem o dinheiro. Porque o dinheiro ele assombra, né, Beluso, a teoria neoclássica, porque a hora que você coloca esta coisa, que não é simplesmente o espírito sobre uma forma material, mas uma forma material do espírito, ou seja, essa forma material da coisa que é o valor, apresentado de uma forma concreta e que passa a ter concretude a partir de um valor que foi atribuído por nós a ele, pela nossa crença em cima dele, e ele passa a ter valor, este é um ponto que está ficando cada vez mais inegável. Ou seja, a crise de 2008, o que foi o quantitative easing, o que a gente está assistindo hoje, que é um passo adiante no quantitative easing. Muita gente está dizendo, bom, agora as taxas de juros vão começar a subir nos Estados Unidos. Na verdade, é um passo adiante, porque o que está acontecendo até então, os bancos centrais estavam lá sozinhos, fazendo moeda, fazendo liquidez, dando liquidez para os mercados, para dizer, ok, fique tranquilo, eu vou garantir que esses seus ativos são conversíveis em riqueza abstrata, são conversíveis nessa forma universal do valor. Eu vou te garantir isso daí. Mas isso não estava chegando na sociedade, não estava gerando crescimento econômico nem riqueza do ponto de vista de socialização da riqueza, porque o dinheiro estava preso na sua forma de reserva de valor no mercado financeiro. O que agora o Biden está fazendo, o que a China já faz há algum tempo, e o que é feito agora, está tentando fazer com a Itália do Mário Draghi, por exemplo, é falar, não, eu vou gerar dinheiro sob a forma de meio de pagamento agora. Eu vou realmente investir 6 trilhões de dólares na economia para que isso não seja só a forma de reserva de valor e garantir que isso vai se transformar em meio de pagamento para socializar essa riqueza e aumentar a crença nas pessoas de que a coisa vai andar e que elas podem gastar aquela riqueza. Este processo é que eu acho que tá presente, encharcado no livro e está refletido no título, e principalmente no subtítulo do livro, que é um corolário do processo que vem desde 2008, mas como quase que uma demonstração pornográfica de tudo aquilo que o Keynes já tinha escrito, que o Schumpeter já tinha escrito e o que o Marx tinha escrito sobre o que é o dinheiro, sobre um agente que é um Deus palpável, que é algo que a gente definiu e atribuiu valor a ele, né? Isso é muito difícil, porque para a sociedade envolve entender que não existe uma determinação natural ou exógena para o valor. E a ideia de natural ou exógena é uma coisa que acompanha e atormenta a economia desde sempre, né? É um inquérito sobre a natureza da riqueza das nações, né? O Hume vai estar lá também pegando a questão da natureza, trazendo também do Newton ali a mesma ideia e do Locke. Mas isso vai trazer aqui para as taxas de juros naturais, para intervenções na economia que desviam a economia da sua trajetória natural. Sempre existe esse desejo de uma associação com uma ideia de naturalidade como algo para você se agarrar, como uma determinação exógena, como uma verdade inquestionável, como uma certeza para você se agarrar, para algo sólido e estável para você se agarrar. Aquilo que não é possível de ser feito. É isso que é apresentado todos os dias no discurso econômico. Isto virou um discurso de dominação, simplesmente, que é um discurso que é feito para você interditar a política democrática, o espaço econômico, ou seja, isso aqui está interditado, isso aqui você não pode atuar, isso aqui você não pode mexer, porque isso aqui mexer é desviar da natureza. O Walras vai dizer, inclusive, que é como se fosse a gravidade. A gente só pode aceitar a gravidade, a gente não pode lutar contra a gravidade. Então, é uma ideia de você interditar e dizer isso aqui é natural, você não deve mexer nisso aqui. Esta retórica, ela está cada vez mais difícil de sustentar, dado o que vem sendo feito
tanto do ponto de vista da política monetária e da política fiscal, e do que é a prática cotidiana dos mercados financeiros hoje em dia, para você dizer que ela é algo próximo do que é a realidade, ou do próximo do que descreve os movimentos, para não usar o termo da realidade, mas do que descreve os movimentos dos mercados. Né? O que é o movimento dos mercados é cada vez que se anuncia que vai se parar de comprar títulos públicos nos Estados Unidos, o mercado ameaça com um temper tanto. Ou que a Europa vai fazer a mesma coisa, ou seja, eu preciso que você continue sancionando o valor para mim. Ou você assistir, como a gente citou lá, as duas entrevistas num capítulo, tanto do Powell quanto do Greenspan, né? Que são duas passagens maravilhosas. Uma na Bloomberg do Greenspan dizendo o seguinte: o sujeito pergunta para ele, olha, você acha que toda essa emissão de dívida aí pode ser um problema de ter um default amanhã para os Estados Unidos? E o Greenspan perde a paciência, né, professor? Ele fica irritado ali e fala, meu querido, não é um problema de rating e de crédito. Nós emitimos moeda. Os Estados Unidos sempre vai poder pagar a sua dívida porque ele pode emitir moeda. E o sujeito, que é o comentarista do Bloomberg, fica com os olhos arregalados ali. Né? E a outra é no 60 Minutes, que é o Powell lá, e o sujeito pergunta, você imprimiu moeda? É isso? Ele falou, não, eu não preciso mais imprimir moeda. Eu consigo fazer isso digitalmente hoje, mas é uma maneira de você pensar também que eu imprimi moeda. Então, este processo em que é possível... E aí, quando se diz o Estado, na verdade, o Estado é o representante desta convenção da sociedade. Né? Se a gente lembrar o que é o Estado, desde o conceito que vem lá de Maquiavel e Hobbes, é justamente isso. Né? O que é que a gente convencionou aqui entre nós como regras de convivência sobre aquilo que é o campo para a gente determinar as nossas áreas de atuação do que é possível. Né? Então, o Estado é esse representante dessas convenções sociais. A gente precisa, eu acho que o que o livro está querendo dizer com isso é afastar a ideia de uma natureza que limita a liberdade humana, mas, ao mesmo tempo, chamar essa responsabilidade para a gente, chamar uma maioridade para a sociedade que não vá se refugiar numa minoridade de determinações exógenas que digam é para lá que eu posso, é isso que eu não posso, sabe? O que eu posso fazer? Não, o que a gente pode fazer ou não pode fazer depende da gente determinar isso e convencionar isso social e democraticamente. É aí a força das abstrações concretas, ou seja, das abstrações reais. Aí está a força da gente convencionar democrática e socialmente coisas que vão ter capacidade de influenciar a nossa vida. Discutir a realidade da coisa, discutir se o dinheiro tem lastro, ou discutir se Deus existe, ou discutir se o Mickey Mouse existe, é tão fútil quanto isso. Ou seja, ele existe mais do que eu, né, o Mickey Mouse. Ele fala para várias pessoas, ele influenciou a vida de várias pessoas e atuou na vida de várias pessoas diretamente, muito mais do que eu. Então, o ponto é, aquilo que passa a ter essa dotação de valor pela sociedade, ele passa a existir, ele passa a influenciar nossos comportamentos, ele existe efetivamente na nossa vida. Muito bem, obrigada, Gabriel. Beluso abriu o microfone, você queria fazer alguma intervenção? Não, eu não abri, foi sem querer, mas eu queria dizer o seguinte, que na exposição do Gabriel, e o que ficou faltando, ele implicitamente falou disso, mas eu deixei de observar que em todos esses, tanto no Marx quanto no Keynes, a teoria da demanda efetiva é uma teoria daquilo que o Marx diz do dinheiro como riqueza potencial. Assim como o Keynes, quando fala da demanda efetiva, ele está falando de uma economia monetária em que o dinheiro é riqueza potencial. E, enquanto riqueza potencial, ele vai se abrigar em várias formas particulares dentro da economia, ou movimentando a produção de mercadorias, ou movimentando a valorização de ativos. Mas ele tem que ser visto, e isso o livro acentua muito, o Gabriel falou disso implicitamente, é que o dinheiro é riqueza potencial. Então, está todo mundo olhando para frente. E isso que o Gabriel mostrou, que na fixação, na determinação dos preços, que é uma coisa determinada coletivamente pelos agentes, que imaginam que estão fazendo isso individualmente e não estão, eles estão sendo controlados por um sistema tênue que passa por todos eles, né? O pessoal do mercado financeiro acha que eles estão agindo de uma maneira individual, mas não.
eles estão sendo controlados por um sistema de relações, né, que está governado pelo dinheiro como riqueza potencial, né? Esse é uma observação importante. Então, para usar um outro autor que a gente também citou, né, Beluso, o desejo, a preferência pela liquidez é um desejo de potência, como diria o Nietzsche. Isso, exatamente. Se o Nietzsche fosse explicar a preferência pela liquidez, diria que é um desejo de potência. É um desejo de potência, e é mesmo. Na verdade, ele está ali, na sua forma abstrata, encarnando o desejo de potência das pessoas. Aí que elas se sentem poderosas, quando elas conseguem realizar o valor de seus ativos particulares ou das suas mercadorias no Deus real, né? Faltou só dizer uma coisa, Ju, antes de passar para o Edmilson, assim, tudo isso que eu falei, boa parte disso foram conversas que eu tive com o Beluso por WhatsApp, por e-mail. Quem transformou e fez o livro, foi tudo Beluso. O Beluso é aquela pessoa assim, você bate meia dúzia de ideia com ele e transforma num texto e num livro. Então, assim, só para deixar claro que a minha contribuição foi atrapalhar. Não, isso é bobagem. Não existe isso. Não, é conversa mole dele, não é nada disso. Ele é modesto. Mas, então, vamos ouvir o professor Edmilson Paraná, que é professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. Também dá aula no programa de pós-graduação em estudos comparados sobre as Américas, da UNB, e além de uma vasta produção intelectual, depois ele pode fazer referência, ele tem 2 livros em português que são bem importantes, que eu acho que vale a pena citar aqui. O primeiro deles chama Finança Digitalizada, Capitalismo Financeiro e Revolução Internacional, da editora Insular, e também Bitcoin, a utopia tecnocrática do dinheiro apolítico da autonomia literária. E aí passo para o Edmilson complementar aqui, fazer as suas considerações. Gente, boa noite a todos e a todas. Muitíssimo obrigado à editora, aos autores, né, pelo convite, que me deixa profundamente honrado. Estou muito feliz de poder estar na presença da Juliana, do Beluso, do Gabriel e de todo mundo que está acompanhando essa discussão. Eu venho aprendendo, né, acho que como todos nós aqui, com os trabalhos do Beluso há muito tempo, vários outros, mas venho aprendendo especialmente com os últimos trabalhos que Gabriel e Beluso publicaram juntos no último período, né? Esse não é o primeiro primeiro livro que eu tive o privilégio de ler dos 3, né? Os 3 livros dos 2 autores. Pude ler antes o Manda Quem Pode, Obedece Quem Tem Prejuízo, né? Que é um livro muito, muito instigante. Depois a Escassez na Abundância Capitalista, se eu não estou me falhando alguma imprecisão com o nome, mas me lembro de ser esse título, que eu tenho consumido, assim que sai, eu corro para comprar os livros, porque aprendo muito com a leitura, né? É uma parceria, enfim, tem produzido coisas riquíssimas, e eu fiquei muito feliz de saber que nesse terceiro livro, né, eu fui generosamente convidado para vocês para tentar trazer alguns comentários, o que é muito difícil, né? Depois de ouvir o Beluso, depois de ouvir o Gabriel falar com tanto brilhantismo, com tanta propriedade. Um livro que em si mesmo diz muito, né? É muito difícil sair fora. O nosso terrível presidente está com essa mania de dizer das 4 linhas, né? É muito difícil sair das 4 linhas do livro deles, porque é um livro muito completo, um livro muito abrangente, muita densidade teórica, muita erudição, como é o caso, mas também muito... Edmilson, posso fazer uma observação? Claro, professor. Só para de brincadeira. Hoje ele fugiu para o vestiário. Eu vi. Eu vi, né? Como costuma ser o caso com esses que gostam de se apresentar como machões, né? É sempre assim. Enfim, mas voltando às 4 linhas do belíssimo livro de vocês, é um livro que combina, né, como tem sido o caso nos outros textos que eu tive a oportunidade de ler, de vocês, um rigor, né, analítico, conceitual, com uma erudição, né, que passeia por campos diversos do conhecimento, um diálogo interdisciplinar que eu acho riquíssimo, né,
vou apontar algumas coisas que estão situadas fundamentalmente, do ponto de vista epistemológico, nessa beleza que é o diálogo interdisciplinar, né, que vocês fazem, né, nesses trabalhos, e particularmente nesse. Mas é um livro que, ao mesmo tempo, e é outra coisa que me parece muito rica, está firmemente ancorado no terreno da análise concreta, né, da realidade concreta, né, por dizer assim, né? Então, eu acho isso muito, muito importante, né, combinar essas duas coisas que muitas vezes que não é exatamente afeito ao nosso estilo de pensamento, né? Seja de um lado ou seja do outro. Hoje a gente se concentra na profundidade das abstrações autorreferenciadas, um debate que se faz, né, comumente no nosso campo, vamos dizer assim, ou a gente se concentra firmemente em produzir análises de conjuntura o mais completas e abrangentes possíveis, algumas mais ricas, outras menos, mas sem fazer esse trânsito, que exige muito de nós para que seja feito, né? E que vocês fazem com uma grande maestria. Eu acho que esse, sem dúvida, vou tentar destacar talvez aqui alguns pontos. Eu acho que uma certa forma de construir o pensamento e apresentar a análise, que, ao meu ver, é muito rica, né? Mais do que propriamente o conteúdo em si, que vocês já brilhantemente apresentaram. E aí eu vou tentar fazer, basicamente, dividir em 3 partes rápidas o que eu pretendo falar, né? Para não me trair, né? Falar rápido é perigoso, mas eu pretendo me manter nesses limites. Acho que, assim, para tentar fazer justiça, né, a isso que eu acabei de destacar o livro, acho que, primeiro, pensar a natureza do dinheiro, né, que é modestamente o que eu tentei me dedicar no último período. Espero estabelecer um diálogo rápido com vocês a esse respeito. Daí eu passo a uma reflexão sobre isso que está no título do livro, né, que é a abstração real, né, que define, né, o dinheiro, né, na maneira de como vocês apresentam, né? E ao passar pela abstração real, a ideia, no ponto de culminância, é pensar o que isso aponta, aí sim, né, do ponto de vista epistemológico, eu acho que para qualquer esforço crítico investigativo no capitalismo contemporâneo, não só do dinheiro, né? Porque eu acho que nós compartilhamos aqui da aposta de que o dinheiro é um ponto de entrada estratégico para pensar epistemologicamente não só o capitalismo, como a sociedade moderna, né? Se esse é o caso, eu acho que é interessante tentar explorar algumas dessas consequências epistemológicas desse tipo de né, entrada, né? E aí, bem, eu acho que uma coisa que o livro destaca com muita maestria é que talvez a principal diferença entre a ortodoxia e a heterodoxia, né, econômica, ou a anti-ortodoxia, por assim dizer, né, ela reside fundamentalmente no tratamento que se dá ao dinheiro e à sua natureza, né? Eu acho que o livro é incrível ao apontar isso com a propriedade que aponta, né? Um ponto de partida que eu compartilho absolutamente, né? E tentei modestamente explorar também nos meus últimos trabalhos, né? Enfim, tematizar então o dinheiro com profundidade, né, é algo fundamental, não apenas para bem navegar, né, o terreno do pensamento, da teoria e da história econômica, como também é um ponto de entrada fundamental para entender o que é o capitalismo, como ele funciona, né? Quer dizer, seja em termos das suas tendências gerais, né, seja em termos da conjuntura em que ele se apresenta. E eu acho que vocês fazem, né, tocam nessas duas dimensões de maneira muito rica, precisamente porque estão ancorados num ponto analítico que é particularmente privilegiado, que é precisamente esse, né? Isso porque o dinheiro tem uma natureza, digamos assim, no seu paradoxo, monstruosa, né? E aí ele nos obriga, como uma esfinge, a tentar circunscrevê-lo de formas as mais diversas, né? Por quê? Porque na compreensão do dinheiro tem um problema fundamental. O dinheiro ele é, ao mesmo tempo, um fato social e um fato econômico, um fato político, né? Ou seja, uma existência múltipla, né? Como bem apontou o Gabriel agora, né? Contraditória, dialética, caso se queira nesses termos, que tem implicações óbvias do ponto de vista filosófico e epistemológico, né? Por assim dizer. E é por isso que não é possível
falar do dinheiro, tratar o dinheiro, senão de maneira interdisciplinar, como vocês fazem aqui. Interdisciplinar é uma palavra muito pobre, né, para descrever isso, na verdade. Eu tenho uma bronca com isso, porque tem esses termos, né, da moda epistemológica, transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, mas espera aí, esse é um negócio que os grandes pensadores sempre fizeram, né? Vídeo Marx e tantos outros, né? Então, é uma tentativa um pouco pobre de tentar enquadrar essa forma, digamos assim, sistêmica, né? Voltada, né, para a totalidade, para as conexões, para os nexos de inter-relação, para as passagens e todas as mediações que se exigem dessas passagens, entre a particularidade, a totalidade, a estrutura, a conjuntura, e assim por diante. Né? E eu acho que esse caminho, né, essas veredas vocês estão transcorrendo, estão se movimentando de uma maneira, ao meu ver, muito interessante nesse livro. O problema é que, ao fazer isso, revela o modo, o quanto não se tem feito isso, né? Que é uma coisa que eu acho que também certamente compartilhamos aqui, né? Fiquei muito feliz de poder me deparar com esse livro e esse modo de análise, que é algo raro, evidentemente na ortodoxia, claro, né? Mas também na heterodoxia. Né? Isso também é raro na heterodoxia. E é raro também nas outras disciplinas. Pensemos na sociologia do dinheiro, na filosofia do dinheiro, na antropologia do dinheiro, que tem uma profusão agora de novos trabalhos, né? Vamos lembrar alguns muito, muito importantes, o do Nigel Dodge, do David Graeber, né? Em várias disciplinas tem aparecido análises sobre o dinheiro, né? O próprio Deleuze, Guattari, buscaram elaborar sobre a dívida e o dinheiro. Né? Você tem um campo vasto que busca pensar o dinheiro, mas raramente adentrando nas searas uns dos outros. Né? E eu acho que esse diálogo está começando a ser feito agora, entre economia, sociologia, antropologia, filosofia do dinheiro, né? De ângulos os mais diversos. Eu, particularmente, né, humildemente, tentei caminhar um pouco nesse cenário, mas eu acho que vocês fazem isso com uma competência ímpar aqui. Né? No que toca especificamente à economia, já que a gente está na presença, né, de dois autores nessa mesa com dois brilhantes economistas, eu acho que apenas agora a heterodoxia econômica está começando a se abrir, como eu estava dizendo, para as análises mais propriamente, vamos dizer, social e filosófica do dinheiro. Né? E, de novo, eu acho que esse livro é um belo exemplo disso. A gente escuta o Gabriel falar, pensa que ele é um filósofo, né? Não um economista que até ontem dirigiu um banco, né? Uma coisa surpreendente. Né? Então, assim, o Beluso, né? Não preciso nem dizer, a gente já conhece a capacidade mastodôntica dele, ciclópica, de transitar em áreas, né? Uma vez conversávamos, né, Beluso, sobre o marxismo heideggeriano, né, e as influências disso no Marcuse. Eu falei, meu Deus, assim, olha onde isso foi. Né? Então, eu acho que se expressa de uma maneira muito interessante no livro. Né? Bem, sendo isso, a pergunta é, o que é o dinheiro, então? Né? Enfim, vocês discutem isso densamente no livro, falaram aqui, né? A ideia aqui é tentar só puxar uma âncora para descer para a abstração real. Né? Nas notas que eu vou tentar apontar brevemente aqui, nessa uma tentativa de homenagem, né? Essa combinação de erudição e abstração com análise histórica e concreta da realidade concreta que vocês fazem no livro. Né? Bem, dinheiro é forma e relação social. Né? É o equivalente geral, a materialização da trocabilidade, por assim dizer, né? De todas as coisas, e como tal é um mecanismo de representação e de realização do valor, a forma geral e abstrata da riqueza. Né? É, como dinheiro capitalista, um produto da generalização da forma mercadoria, e assim do capital como relação social de valorização do valor, que é a condição de possibilidade, como a gente sabe, da universalização do mercado como norma da sociabilidade. Bem, esse é o beabá que vocês exploram, beabá assim, né? Não para o pensamento convencional, mas que está ampla e densamente desenvolvido por vocês. Mas o que eu gostaria de destacar é que, e vocês também apontam isso, é que o dinheiro também é um instrumento de poder.
né, que é inexoravelmente sociopolítico, né, tem uma dimensão política, porque ele é perpassado por confiança, por coerção, por consentimento, né? O dinheiro e aí podemos, né, voltar àquelas dimensões que eu apontei antes, é o encontro de uma objetividade e de uma subjetividade, né? O que, de novo, dá um ponto privilegiado para a gente investigar o capitalismo, porque o encontro dessas duas dimensões é fundamental para estudar, para compreender, para buscar avaliar o que é um modo de produção, né? Porque um modo de produção, nesse encontro de objetividade e subjetividade, ele não produz e reproduz apenas mercadorias, para falar da leitura marxista do modo de produção. Ele produz e reproduz as pessoas que produzem as mercadorias, o que enseja modos de subjetividade, né? E que nos trazem diretamente, mais uma vez, a maneira de como vocês estão pensando a abstração real para definir o que é o dinheiro. Bem, portanto, numa sociedade mercantil, tudo que a gente acessa é por meio do mercado, o que nos faz, ao mesmo tempo, compradores e vendedores, né? Ou seja, sem comprar e se vender não se faz nada nesse tipo de economia, não há outro meio de mediar isso senão por meio do dinheiro. O dinheiro é a forma de acessar, pagar, remunerar todas as rendas, né? Uma economia, o salário, o lucro, juro, renda da terra. Uma das formas de definir capital é justamente dinheiro que se valoriza, dinheiro que produz mais dinheiro. Bem, o que isso tem a ver, então, com a abstração real, e que isso nos traz a ela, de novo, para pensar a partir do dinheiro e da abstração real, o que é o capitalismo, né? A abstração real, ao meu ver, tentando dialogar aqui com vocês, tentando e de um ponto, né, talvez mais desidratado de um conteúdo metafísico, ela pode ser vista como uma concreção, uma objetivação, como disse o Gabriel, da convenção social, né? E assim de um termo que se debate no pensamento sociológico, né, que é das consequências não pretendidas da ação, né? Quer dizer, dos agregados que nos levam, por exemplo, à ideia de falar-se da composição, do que caso se queira, mas também é um postulado muito basilar, que fundamenta a sociologia no seu nascimento, né? Mais antes o organicismo, o funcionalismo, caso se queira, que é de que o todo não é a mera soma das partes, né? A crítica do Durkheim ao utilitarismo emerge justamente da ideia de que o todo é, não apenas quantitativamente, mas qualitativamente da mera soma das partes, né? Portanto, a abstração real, desse ponto de vista, ela pode ser entendida em analogia à ideia de sistema, a ideia de estrutura com as suas propriedades emergentes, algo que é estranho aos atores individuais, ao mesmo tempo que emerge fundamentalmente do seu comportamento e do modo de significar, convencionar e realizar em termos práticos esse comportamento, né? Esse ponto de entrada, vamos dizer assim, sistêmico estrutural, caso se queira do todo, como eu falei antes, é o único possível, e aí a gente chega nesse ponto final, para acessar o que é o capitalismo, como ele funciona. E aí eu acho que a gente cria uma cadeia lógica entre dinheiro, abstração real e análise, seja mais abstrata, seja mais concreta do que é o capitalismo. Porque esse é um tipo de entrada que nos leva necessariamente a investigar permanentemente o que é o capitalismo, porque apesar de pontos de estabelecimento mais ou menos estável num certo tempo e num espaço social, essas propriedades emergentes e essas regularidades, elas mudam, elas se transformam, elas evoluem, elas são historicamente definidas, né? Ou seja, se trata de uma dinâmica que é inexoravelmente definida pela incerteza, pela complexidade, pela contingência, pela imprevisibilidade. E aí é que a gente pode pensar num tipo de plasticidade, né, que marca o capitalismo, vamos dizer assim, essa capacidade, como dizia o Marx no manifesto, né? O capitalismo é o mais revolucionário de todos os modos de produção, porque é o único que vive da constante revolução de si mesmo. Ora, o que possibilita, então, essa constante revolução de si mesmo, e o que é pensar essa revolução em termos de regularidades e permanências que fazem, afinal de contas, o capital continuar sendo capital, o dinheiro continuar sendo dinheiro, e o capitalismo continuar sendo capitalismo, apesar de todas essas diferenças, né? Ou seja, as mudanças elas ocorrem no interior de limites que são definidos pelo que passou no tempo e pelo que está presente no espaço, né? Ou seja, pelo que ocorreu antes. Vamos lembrar outra frase do Marx no 18 Brumário, né? Ou seja, os homens fazem essa história, mas as condições que são dadas, né? O passado pesa
cérebro dos vivos, algo do tipo, né, dessa linguagem belíssima que o Marx usa nessa passagem. Né? Então, eu acho que, mais uma vez, a passagem do dinheiro, a abstração real, traz consequências epistemológicas para, de novo, a gente ter uma certa forma de endereçar essa relação entre continuidade e mudança que marca a dinâmica do capitalismo. Né? Essa tensão ou essa contradição entre rigidez das normas, das práticas e das convenções, ou das estruturas, caso queira chamar assim, né? As abstrações reais de um lado e a imprevisibilidade, a contingência, a abertura do outro, é o que a gente permite então entender, é o que permite a gente então entender o capitalismo como essa dinâmica em desequilíbrio, entrecortada por metamorfoses multidimensionais, uma imagem que vocês apresentam de maneira muito interessante, né? Muito rica, muito poderosa nesse livro. Né? Portanto, é assim que a gente consegue entender, por exemplo, que, ao continuar sendo o capitalismo nem sempre é o mesmo. Né? Como acessar isso, então? Né? Como investigar isso? Né? E a gente vê que muitas vezes o debate, mesmo no nosso campo, se diferenciou aí. Né? Aqueles que estão dizendo, não, mas é sempre a mesma coisa, isso aqui sempre aconteceu desse jeito. E aqueles, não, mas está vindo uma realidade nova. Né? E a gente geralmente vai se posicionando nesses polos sem entender que, na verdade, são as duas coisas, né? Como vocês colocam muito bem. Portanto, o capitalismo se transforma sendo capitalismo. Né? O dinheiro, sendo dinheiro, ele não é sempre o mesmo dinheiro, né? Porque ele se transforma no interior das suas regularidades e permanências. Né? Ou seja, acho que captar essas duas pontas, essas duas dimensões desse processo, né, de criação e destruição, de inovação e de atraso, de permanência e de mudança, o problema darwiniano, por assim dizer, né, o problema da evolução das espécies do ponto de vista epistemológico é esse também, né? Eu acho que é justamente essa imagem do capitalismo que emerge desse livro, e que emerge justamente por conta desse ponto privilegiado de entrada, dessa análise rigorosa e, ao meu ver, muito bem situada nos seus pressupostos, e que faz com que seja um livro que mereça, sem dúvida alguma, ser lido, ser discutido, ser debatido. Eu teria outras aproximações para fazer sobre o caráter ideológico do dinheiro, porque eu acho que o Gabriel nos provocou aqui com a ideia de religião, e eu queria puxar isso para o debate da ideologia, mas eu sei que eu já fui longe demais, que eu já passei do meu tempo, e aí eu vou deixar essas notas furiosas que eu fiz enquanto eu ouvi o Gabriel para discutir no momento do debate. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo privilégio, pela honra de poder estar fazendo essa discussão com vocês aqui, e humildemente trazer algumas dessas notas de leitura, não é nada mais do que isso, do grande aprendizado que eu pude ter com o livro de vocês. Obrigado. Muito bem, Edemilson. Gente, eu queria propor, agora são 8h13, que eu apresentasse para vocês as 3 questões que vieram aqui da aula, e aí vocês respondam as questões, reajam ao Edemilson, e aí, se der tempo, a gente faz um novo bloco de intervenções, pode ser? Ou vocês preferem responder o Edemilson e depois a gente traz as questões? Você que manda. Não, vocês que mandam. O Edemilson fez uma apreciação muito generosa do livro, né? Bastante, digamos, generosa e deixou alguns rastros que poderiam ser críticos em relação ao livro, né? Mas ele tocou num ponto que eu acho crucial, que é essa questão do capitalismo se transformar para permanecer o mesmo, né? Eu vou fazer uma observação aqui, viu, Edemilson, sobre um livro que eu até recomendei hoje mesmo para o Gabriel, que eu fico xeretando os livros e fico recomendando para os meus amigos, sobretudo para ele, particularmente, que é um livro da Nancy Fraser, sobre o capitalismo. E a Nancy Fraser, que é uma filósofa, né, social, uma mulher muito importante, eu tinha comprado o livro e deixei ali e não li. E aí o João Manuel me telefonou hoje, você precisa ler, você tem um livro do Nancy Fraser? Eu falei, vou ler.
Eu comecei a ler hoje. E eles vão tratar exatamente dessa questão do capitalismo. E o que me deixou assim perplexo é que as questões que elas levantam, muitas delas, aqui no Brasil, nós já tratamos disso com muita antecedência em relação a ela. Elas ficaram perplexas com a crise de 2008, 2009. E aí chegaram à conclusão que tinha chegado a hora de discutir o tal de capitalismo. Às vezes, esses choques são interessantes, né? E vale muito a pena ler o livro delas. Eu não terminei ainda, mas estou bem avançado, porque elas se preocupam com essa questão, as variedades do capitalismo, como é que elas vão tratar isso, mas não é capitalismo ou é outra coisa? Então, elas ficam assim perplexas e se debatendo com essa questão, não é? Que nós aqui no Brasil já, não é isso, Edmilson, já tratamos faz tempo, né? Então, a historicidade do capitalismo não pode ser confundida, que é a sua natureza histórica, como formação social, como modo de produção, não pode ser confundido com as peculiaridades de certas formas que o capitalismo assume, porque ele é, ao mesmo tempo, plástico para continuar sobrevivendo. A sobrevivência dele depende dessa plasticidade, dessa capacidade de transformação. E eu fiquei assim um pouco chocado com o desconforto da Nancy Fraser e da sua interlocutora, que é uma filósofa alemã, também importante, né? E aí elas vão caminhando na direção de descobrir que trata-se do fenômeno da contradição que move o capitalismo, né? A contradição não é uma coisa destrutiva, ele é uma coisa transformadora, né? E aí eu fico me lembrando da expressão que tanto Marx como o Hegel usam para falar da mudança. Eles não falam em mudança, eles falam em Aufhebung. O que é Aufhebung em alemão? É a superação, não é? A superação como transformação. Você não destrói aquilo que estava antes, você, na verdade, transforma aquilo que estava antes numa outra forma. E, aliás, outra coisa que eu queria dizer é que os anglo-saxões, desculpe eu falar isso, têm dificuldades com a dialética, né? Não pega muito bem, como diz o meu amigo João Manuel. Às vezes, nos Estados Unidos, as ideias ficam na alfândega. Ele diz que eles ficam retidas na alfândega, não passam. Então, essa ideia da Aufhebung, né, é muito importante para explicar esse processo de superação. Isso nos levaria a entender um pouco a estratégia chinesa de administração, que é uma Aufhebung, né? Eles não opõem a coordenação social e socialista ao mercado. Eles, na verdade, usam o mercado como um instrumento de realização daquele projeto coletivo deles, né? Eu penso assim, né? E elas ficam muito perplexas, porque elas não sabem o que fazer, por exemplo, com as propostas identitárias dentro do capitalismo. Ora, né, as questões identitárias, você não precisa recorrer a uma coisa, como disse o Edmilson, assim, interdisciplinar, né, abandonando a estrutura e o movimento desse sistema social e econômico, né? Porque, obviamente, e uma das coisas que preocupa as duas é o fato de que essa discussão se descolou, ficou uma coisa à parte das transformações do capitalismo. Quando, na verdade, o que elas vão tentar, e parece que vão ficar muito bem, incluir isso na discussão sobre o capitalismo, que é, na verdade, como ela diz aqui, quer ver? Ela diz aqui o seguinte:
os conceitos de alienação e contradição me ajudam a compreender a própria ideia do que é o capitalismo. No seu caso, uma forma de vida. Uma forma de vida, certo? Isso está embutido na discussão, na construção que o Marx faz do capitalismo, do regime do capital, como uma forma de vida, né? E eu queria lembrar, a propósito de duas observações que vocês fizeram aí, o Gabriel e o Edmilson, que no prefácio do Capital, o Marx vai se referir à burguesia, aos burgueses, né? Então, ele diz assim, eu vou tratá-los como funções sociais, e não como indivíduos. Eles podem ser muito bons como indivíduos, pode ser gente boa, mas nas suas funções sociais, eles têm que executá-las sob pena de desaparecer, não é? Desaparecer como entidades sociais. Então, eu até escrevi um artiguete uma vez sobre um artigo do nosso amigo Haddad, que ficava discutindo se a burguesia era boa ou má. Eu falei assim, não é o caso. Não é o caso. Não se trata de uma condenação, de uma aceitação moral. Se trata de uma discussão sistêmico-estrutural. Então, eu vou parar de falar aqui, porque eu já falei demais. Quero que vocês se manifestem. Obrigada. Gabriel, eu posso te passar as perguntas? Eu li elas aqui, Ju. De repente, se você tá. quiser, eu posso tentar fazer o seguinte, uma coisa que com certeza vai dar errado, mas tentar emendar duas perguntas, a do Gustavo e a do Emerson, com os últimos dois comentários, um pedaço do Edmilson e o último comentário do Beluso. Vai ser uma coisa que eu tenho certeza que vai dar errado, mas eu vou tentar, de repente, a gente ganha uma produtividade aqui. Fica à vontade. O Gustavo está perguntando sobre a discussão sobre dívida, moeda, quantitative easy, plano Biden, quais são os desafios adicionais, além dos políticos ideológicos que enfrentam o Brasil para implementar esses programas de garantia de emprego e transição verde. O Gustavo é um grande amigo, mandar um abraço para ele. E o Emerson está aqui dizendo sobre por que o mercado continua com essa teoria neoliberal, né, de políticos de direita, pensam ainda como se o Estado tivesse essas restrições monetárias, como se fosse um agente econômico normal, essas metáforas de família, né, Emerson, que sempre são empregadas ali. Se é uma questão de interesse, de ideologia, burrice, se eles não poderiam, inclusive, ter algo a ganhar com as políticas expansionistas. Eu acho que as duas perguntas têm a ver, e o Edmilson no final falou o paradigma darwiniano e o Beluso falou sobre o capital como um ser vivo. E eu vou pegar daí. Eu falei um pouquinho sobre a questão da natureza e eu vou te dizer, Edmilson, eu tenho uma visão quase que... eu tento, às vezes, ser menos nessa minha visão, mas a minha visão do Darwin é absurdamente hegeliana. Aquilo, para mim, tem nada mais hegeliano do que o Darwin. Aquela ideia do indivíduo e da espécie... O Engels também achava isso, né? Exato. Trotsky depois também, muita gente achava. O indivíduo e da espécie que se integram no todo... Posso fazer uma observação para te ajudar? Passa. É o seguinte, o Covid é um exemplo de origem das espécies. Exato. São várias cepas que estão, na verdade, incrustadas em um vírus só. Várias cepas que vão se adaptando ao ambiente, que é o organismo das pessoas, e vão se transformando. É um exemplo darwiniano, não é, Gabriel? Exato. E aí o que eu acho que tem um problema é que muitas vezes se faz a crítica ao imaginar, inclusive ao Engels, né, de que ao falar isso você está trazendo um determinismo para eventos sociais, né, ou para fatos que são sociais. E na verdade o que eu enxergo é o oposto. O que o Darwin fez foi derrubar a ideia de natureza enquanto recorrência estável sempre igual. Se a gente fosse pegar a ideia do Ortega y Gasset, que está dizendo que o homem não tem natureza, o homem tem história, o que o Darwin está dizendo é a natureza tem história. A natureza não é essa natureza do Newton, que o tempo é sempre igual. Né? E desculpa, Gabriel, virou já confusão isso aqui, me desculpa, e ela é da ordem da contingência, né? Ela é da ordem da plasticidade. Né? Tem uma filósofa contemporânea, Catarina Malabou, que fala justamente isso, explora justamente isso no Darwin, né?
Quer dizer, a teoria da evolução das espécies ela é uma teoria sobre o encontro, sobre a contingência, a imprevisibilidade, né, que se faz processo, né? Ela fala sobre o tema que você estava dizendo antes, porque a evolução se dá na preservação das mutações que foram bem sucedidas. Olha que coisa interessante, é a preservação das mutações, né? Então, ao abordar dessa maneira, por que eu estou falando disso? Porque os dois pontos, o que o Gustavo Emerson está colocando é a economia, talvez seja o último reduto, ou o reduto por excelência, onde sobrevive essa ideia de naturalização do conhecimento, ou da naturalização de uma ciência, enquanto algo que é uma recorrência estável, sempre igual e não pode ser alterada. É a forma mais perfeita e acabada de alienação, nesse sentido de afastar algo que é absolutamente resultado da ação do homem, da ação e da vontade do homem. Apresentar aquilo, e quando você atomiza, né, os agentes, todos são tomadores de preço, ninguém é formador de preço. Aquilo, o câmbio é que sobe, é os juros que sobe, não tem. As coisas passam a ter ações e você tem um noticiário econômico apresentado tão afastado da vontade humana quanto o noticiário sobre meteorologia, entendeu? O câmbio hoje subiu e amanhã vai chover. São coisas afastadas da vontade humana, completamente afastadas. Isso tem dois elementos, para pegar primeiro do Gustavo. Acho que o primeiro ponto a ser enfrentado, o principal desafio, eu acho que é isso. É a gente conseguir criar um processo de entender que a vontade democrática tem que invadir o espaço econômico e atuar no espaço econômico. O economista não está aí para te dizer o que pode ou não pode ser feito. Ele está aí para dizer, se fizer isto, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Apresentar custos, relações que existem sobre isso, está tudo certo. Agora, apresentar o que pode e o que não pode ser feito, isso tem que ser afastado. E o que a gente tem hoje é todos os dias na televisão dizendo que isto aqui não pode ser afetado. Este eu diria que é um dos principais desafios que a gente tem. Por que é que isso sobrevive tanto? Porque realmente aí eu acho que está de novo voltando à dimensão herética do Darwin. É uma coisa de uma angústia esta ideia de que não existe. A liberdade é algo que o ser humano não deseja. A verdade é essa. E o liberalismo criou essa versão da negação da liberdade. Pense o que é o liberalismo. O liberalismo é esta ideia de que o ser humano está livre para obedecer à sua natureza sempre igual e estável, que é liberdade nenhuma. Ou seja, o liberalismo explica assim, não, o ser humano tem uma tendência natural às trocas, é assim que ele se comporta, se organiza sempre em mercado, e dado que é isto, você tem que dar liberdade para que corra a sua natureza, que é sempre igual, de uma recorrência estável. Isso não é liberdade nenhuma, esse é o oposto da ideia do ser humano como aquele ser vivo que tem livre-arbítrio, que tem possibilidade de... Isso assim, é mais conservador do que a religião, né? A própria religião, desde a Grécia Antiga, a ideia de se roubar o fogo sagrado é essa ideia de que o ser humano tem a luz, tem a capacidade de fazer uma coisa diferente. A economia afasta isso. A economia coloca uma ideia de racionalidade associada a uma natureza determinística, inescapável, que você não pode escapar disso. E aí, este é o ponto que eu volto à lógica da construção social e do que é possível de ser construído, né? Outro dia eu brinquei, falei assim, as pessoas dizem para a gente que o teto de gastos não é possível de ser alterado. Até 13 mil anos atrás, foi muito pouco tempo que alguém virou e falou assim, olha, vamos ficar parado aqui, vamos parar de sair andando e catando coisa, vamos plantar umas coisas ali no canto, vamos criar um gado aqui no canto. Essa é uma coisa recente nos 200 mil anos da civilização, que você tenha decidido viver e cultivar agricultura, por exemplo. Tem uma frase, uma resposta maravilhosa da Margaret Mead, que é antropóloga, acho que eu já contei essa para o Beluso. Uma vez um aluno pergunta para ela, Juliane, quando que é o começo da civilização? Quando que ela considera o começo da civilização? E todo mundo imaginava que ele ia dizer quando tinha a primeira moeda, a primeira troca, alguma coisa desse tipo. Ela falou, não, há 13 mil anos atrás eu encontrei... Há 13 mil anos atrás, eu encontrei um fêmur de 13 mil anos calcificado. Ela falou, o que significa isso? Significa que um fêmur é o maior osso do corpo humano. Há 13 mil anos atrás, um fêmur que quebrou demoraria 6 meses para calcificar de novo. Significa que alguém parou e ficou do lado daquela pessoa durante 6 meses até aquele osso calcificar. Esse é o primeiro ato de civilização. Quando a gente decidiu se juntar ali e falar, agora eu vou cuidar do outro.
eu vou cuidar de outra pessoa agora aqui e vou deixar de sair fazendo minhas coisas para cuidar. Esse é o nascimento da civilização. A gente se perdeu, a gente criou alguma coisa que é nossa, que é uma criação nossa, e passou a achar que essa coisa nos dá valor. A gente faz isso com tudo, né? A gente faz isso com religião, a gente faz isso com relações passionais, amorosas, a gente faz isso com dinheiro, a gente cria alguma coisa e depois passa a achar que essa coisa nos coloca. Por que a gente faz isso? Acho que é a pergunta do Emerson. Porque isso é reconfortante. Isso realmente aplaca a angústia. Porque o outro caminho é você pensar, não, a responsabilidade é minha. Eu que tenho que fazer essas coisas. Isso é muito difícil. Quando você fala para um sujeito, você concorda, você não, mas no final tem que ter algum lastro nesse negócio de valor. Tem que ter algum lastro. O dinheiro não pode ser esse negócio que você está me dizendo. No final, se não tiver um lastro, vai dar errado, vai dar uma bolha, alguma coisa desse tipo. Então, esta segurança em algo que é exógeno é uma coisa reconfortante, é o ansiolítico mais antigo da humanidade. É isso que eu acho. Muito bem. Acho que eu vou passar para o Edemilson e depois a gente pode fazer uma passagem rápida para finalizar e o Beluso e o Gabriel podem fazer as suas considerações finais. A gente está no tempo, né? Não precisa ser também muito rigoroso aqui, é só para a gente eventualmente não se alongar demais, porque a conversa é boa. Então, Edemilson, vai lá. Maravilha. Não, vou tentar também, enfim, reagir aleatoriamente a algumas das coisas aqui, tentando pegar alguns pontos que eu acho que são importantes e que conectam. Eu acho que o Gabriel foi muito bem sucedido no exercício que ele disse que seria um retumbante fracasso. A gente já percebeu que ele tem uma modéstia um pouco desconectada da realidade das coisas, mas eu vou tentar fazer um exercício análogo, possivelmente com chance maior de fracassar, mas que eu acho importante ser feito do mesmo modo para conectar. Essa questão relacionada, né, ao porquê, que vocês tratam, inclusive, no livro, né, porque fala expressamente, né, da imagem da economia como uma economia doméstica, porque, enfim, em suma, né, vocês discutem criticamente isso. Aliás, uma parte significativa do livro para debater, né, como vem sendo nos livros anteriores, né, esses dogmas, essas certezas, apresentadas como tais, né, pelo senso comum, pela imprensa hegemônica e etc. Né? E eu acho que esse é um problema que nos coloca e nos traz diretamente algumas das coisas que o Gabriel trouxe aqui, que é o problema da ideologia, né? Que eu encerrei dizendo que eu queria jogar alguns centavos aqui a esse respeito, porque eu acho que é uma questão muito importante, porque eu acho que não dá para a gente desconectar numa reflexão sobre a modernidade capitalista, abstração real e ideologia, né? Porque eu acho que a ideologia é um objeto espinhoso de análise, inclusive nas ciências sociais hoje ela é até quase que uma palavra meio interditada, meio problemática em certas correntes das ciências sociais, porque ela supostamente pressupõe uma visão hierárquica, elitista, né, do que é a pragmática das relações humanas e da representação das relações. Eu não tenho essa posição, mas essa é uma posição bastante partilhada por aí nas ciências sociais contemporâneas. Então, a palavra ideologia ela virou quase que um palavrão, né, em alguns lugares. Mas eu acho que é necessário colocar o bode na sala do mesmo jeito. Porque o que se faz muitas vezes é dar outras palavras para um conteúdo que permanece, um conteúdo problemático que permanece sendo fundamentalmente o mesmo, qual seja aquele que eu falei antes, da necessidade de um encontro entre objetividade e subjetividade para reproduzir um modo de produção. É preciso subjetivar indivíduos desse tipo de sociedade, é preciso produzir sujeitos. E esse processo de subjetivação, chame-se como for, de racionalidade, de razão de mundo, é um processo fundamentalmente perpassado por interpelação, por produção subjetiva, que aponta a necessidade de conformar sujeitos preparados, afeitos a serem, como disse o Beluso, lembrando do Marx, suporte das relações sociais, no modo de produção, né? Porque, caso contrário, Beluso, tem revolta, né? Tem rebelião, o pessoal resolve se levantar contra a determinação material concreta e objetivo do seu lugar como mero suporte de relação social,
E esse é um problema fundamental, né? É um problema político também para o Marx, né? Como pensar isso, né? E aí aparecem todas aquelas discussões do jovem Marx, do velho Marx. O Marx do Capital está mais pensado com as relações, as funcionalidades, as relações estrutural sistêmicas, os movimentos do capital, e aquele jovem Marx com o problema da liberdade humana. Mas eu não vejo assim. Eu acho que pensar as regularidades do capitalismo é pensar o processo de subjetivação e as contra-subjetivações que emergem dessas interações e dessas lutas, o que, de novo, traz a gente para o problema da ideologia e de que modo isso se conecta com o que se chama aqui de abstração real. Porque aí a gente pode fazer nessa passagem do idealismo alemão, caso se queira, a análise materialista da ideologia, em um diálogo contemporâneo com a psicanálise, por exemplo, a gente pode chegar a uma ideia de ideologia afastada, né, daquela imagem que comumente se dá a ela negativamente como falsa consciência, né? Ou seja, pensar a ideologia na sua positividade, na sua produtividade, na existência material da ideologia como prática que realiza coisas no mundo. E aí a gente faz uma boa mediação, ou pelo menos uma tentativa de mediação, entre objetividade e subjetividade, né? O modo como essas convenções, crenças, normas subjetivam, né? E o modo de como essa ação subjetiva no mundo reforça, reconstrói ou reconfigura interacionalmente essas normas. E aí a ideia de ideologia, vamos dizer assim, como uma representação dessa relação imaginária que os indivíduos têm com suas condições reais de existência, ela ajuda a gente a pensar algo que é muito importante no debate de vocês, que é o dinheiro, ele tem uma existência ideológica. Né? O dinheiro, ele é parte de um processo de interpelação ideológica e de constituição subjetiva na modernidade capitalista, né? Na sociabilidade de mercado. Ela conforma indivíduos e sujeitos afeitos à troca mercantil, ao contrato, à forma jurídica. Ela nos conforma enquanto indivíduos, fundamentalmente. Né? Num processo que, inclusive, inaugura a modernidade. E por que isso é importante? Porque é um ponto de acesso para a gente pensar um problema. Eu me lembro, eu tive com Kostas Lapavitsas, eu não sei se vocês sabem, que é um economista grego que há muitos anos dá aula no Reino Unido, chegou a ser parlamentar pelo Siriza e etc., e teve envolvido com a esquerda do Siriza, com o rompimento posterior, né, que aquele processo gerou. E eu conversava com Lapavitsas quando eu fiz parte dos meus estudos em Londres, ele dizia o seguinte, e foi uma das coisas que me levou a estudar o dinheiro, inclusive, mais surpreendente, o poder ideológico que o euro tinha à população grega. Se sentir parte da comunidade europeia era olhar para aquele pedaço de papel que era o euro e dizer, eu não sou mais o grego do sul da Europa, que é chamado de vagabundo, que não trabalha, que é preguiçoso, que é endividado, que é desqualificado, eu sou europeu. Logo a Grécia, né? Vejamos, parte do mito fundacional do que é a Europa, para a gente ver como é que essas coisas se constituem. E ele dizia isso, olha, quer dizer, o dinheiro ele é perpassado por um poder político, mas ele vergou a vontade de um povo. Porque é isso que aconteceu no fim do dia. Ele, portanto, é uma alavanca política, é uma alavanca ideológica fundamental. O dinheiro é também um problema do campo da ideologia. E por quê? Porque diante dessa insegurança ontológica, disse aí o Gabriel, e aí respondendo à pergunta, a gente não se move pela razão, né? A gente não se orienta, como dizia o Goethe, né? A gente anda no mundo como se as apalpadelas, né? Sem saber muito onde a gente se move na vida social. Quer dizer, ou como diz o Pascal, né? Não é eu ajoelho e rezo porque eu acredito porque eu ajoelho e rezo. Ou seja, a gente se orienta no mundo por uma crença prática, aproximada, uma aposta, né? E o dinheiro como abstração real, esse tipo de conformação que vocês desenham, eu acho que é fundamental para pensar como a gente se constitui como sujeito na sociedade capitalista e conecta a gente ao último ponto, que leva a primeira das questões, que é o gasto público, que é o Estado, né? O Estado, ele entra como um agente aqui econômico, político e ideológico, né? Fundamental na formação, na constituição subjetiva, fundamental na construção dos parâmetros que orientam a troca e organizam a troca entre os agentes econômicos, né? E fundamental como meio de coerção e controle.
né? Portanto, o Estado ele tem, ao mesmo tempo, um status político e social superior, que, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, imanente, mas não redutível à relação de exploração, mas fundamental a ela, tem um papel privilegiado na composição, na conformação do dinheiro no capitalismo, mas um papel que não é todo poderoso. E isso é muito interessante, que vocês, novamente, exploram muito bem. Por exemplo, discutiram a MMT ali, né? Dizer, os limites da emissão monetária, os limites do papel do Estado, quer dizer, como é que o Estado joga o jogo da vida social, mesmo tendo esse status diferenciado. E é por isso que a gente chega à ideia de que o poder do dinheiro, assim como o poder do Estado, mas aqui fundamentalmente do dinheiro, ele se revela nessa conjuntura, como vocês mostram muito bem, ao mesmo tempo imenso e insignificante. Né? Quer dizer, imenso para postergar e manter de pé a dança das cadeiras, é o termo de vocês, né? Do financismo, mas insignificante na ativação do emprego, do consumo, da produção na economia real, precisamente porque travado em certas relações políticas e econômicas com conteúdo político específico. Eu acho que vocês são muito felizes. Eu também resgato essa mesma citação do Marx com o Proudhon ali para falar, não, peraí, se eu mudar a forma de dinheiro, né, eu consigo fazer uma mudança substantiva sem tocar nas relações de produção. E aí, enfim, eu acho que muitas das perguntas que foram colocadas ali estão respondidas no livro, e eu acho que elas nos trazem para esse problema que eu tentei, enfim, também mais provocar e trazer outras questões para a gente pensar junto do que responder qualquer coisa. Vou então passar para o Gabriel de novo responder a questão que ficou e fazer considerações, e depois a gente encerra com o Beluso. Eu estou mudo, né? Agora voltou. Eu vou aproveitar aqui, inclusive, até porque o Beluso é a pessoa mais apropriada para responder todas as perguntas, mas especialmente essa última aqui, que é do Rodrigo. Foi muito simpático, agradecendo a oportunidade de participar da conversa com a gente aqui, agradecendo os ensinamentos, reflexões, mas ele pede, Beluso, uma mensagem para quem está começando a trilhar os caminhos da economia, com ênfase em principais pontos de atenção durante a formação. Eu vou pegar carona num comentário que a Ju fez aqui no começo. A Ju falou sobre os riscos das dispersões que as redes sociais fazem das ideias aqui. E eu queria dizer que eu acho que mais recentemente as redes sociais, assim como acontece no capitalismo, né, Beluso, ela encurtou o tempo, né? Ela encurtou o tempo. Ela vai forçando cada vez mais que a gente tenha que ter acesso cada vez mais rápido à informação, que a informação seja digerida de maneira mais rápida, que a gente tire uma opinião ou um juízo sobre aquela coisa de maneira cada vez mais veloz e, se possível, venha expressar ela rapidamente também nas redes sociais, né? E assim acaba funcionando esse processo. E se você está começando, e não só começando, eu acho que vale a pena para a vida toda, mas especialmente começando, que você consiga também esse outro tempo, que é um tempo mais lento, que é um tempo de depurar, de ler, de duvidar, de debater, de conversar, de questionar, de não ter a certeza, porque na certeza é quando a coisa morre. Quando você tem alguma certeza, a coisa morreu. Você tem que estar o tempo inteiro duvidando, revisitando e questionando e lendo. Então, se eu pudesse dar uma dica, seria essa, assim, busque ler os clássicos, busque ler lá o cara mesmo, esses atalhos que são os manuais e outras coisas, tente ler os clássicos lá e ter tempo disso e curta debater esses temas durante esse período, que eu acho que vale muito a pena. Pelo menos para mim é o que mais me diverte. Bom, o Gabriel já respondeu a essa questão e respondeu satisfatoriamente. Para encerrar, eu acho que do nosso debate hoje ressalta uma questão que foi colocada explícita e implicitamente, que é a questão da liberdade humana. Na verdade, os autores que nós mencionamos, particularmente o Hegel e o Marx, estavam preocupados com essa questão da liberdade, porque eles, sobretudo, com essa questão da realização da liberdade.
Então, o Capital, no fundo, pode ser lido como um livro que diz o seguinte: olha, as promessas de igualdade e liberdade da modernidade são muito bem-vindas, porém eu vou mostrar a vocês que elas não se realizam nesse sistema social e econômico. Né? Então, o tempo inteiro, vocês podem observar, lendo o Capital, o tempo inteiro ele está discutindo não só o problema da submissão dos trabalhadores, mas também dos capitalistas aos ordenamentos do capital. Ele está discutindo isso também. Isso está definido no fetichismo e na alienação. Né? O que é o fetichismo? É que as pessoas são encantadas por uma construção que nasce da objetividade e penetra na subjetividade dos indivíduos, que nasce da objetividade desse sistema. O tempo inteiro ele está falando dessa objetividade que domina e que domina os indivíduos, que se transformam em abstrações reais, em abstrações reais, né? Submetidos. E aí vem a questão da ideologia, que o Edmilson colocaram muito bem. A ideologia não é uma ilusão, é uma forma de compreensão que nasce dessa situação social, dessa situação de subordinação. Sabe que eu fui ler esses dias, até para escrever sobre os bolsonaristas, fui ler o Norberto Elias. É um livro chamado O Processo Civilizador. Eu recomendo que leiam. Você sabe que você tem duas dele que estão comigo, que eu nunca te devolvi. Você me emprestou em 2005 e está comigo até hoje, eu nunca te devolvi. O volume, né? Dois. Por isso que eu fico procurando os volumes e não acho aqui. Aí eu tenho que ir Está comigo desde 2005. Se você cobrar juros... Não, pode ficar de presente para você. Eu vou ao Kindle para ler, acabei de reler o Norberto Elias. Então, ele chama isso de psicogênese. Ele tem uma influência muito grande freudiana e uma influência weberiana, né? Que são dois autores também que nós precisamos respeitar como pensadores dessa sociedade. Né? Que o Freud, minha modesta opinião, era um psicanalista, um médico psicanalista, mas era um pensador da sociedade burguesa, né? Antes de mais nada. Né? Também preocupado com a liberdade, com o desvencilhamento dessas opressões que surgem da relação social, porque já começa com a questão dos complexos, que são todos nascidos da vivência na família, não é isso? Do processo básico de socialização. Então, eu queria chamar a atenção, para fechar nosso debate, com o problema fundamental desses autores todos, que é a liberdade. Do Keynes também. Né? Keynes está todo o tempo preocupado com as formas de opressão que podem sobrevir sobre o indivíduo, tanto que ele recorre ao Freud, né? E ele fala que nós éramos pré-freudianos quando ele começou a trabalhar lá em Cambridge, né? E aí ele descobre na Segunda Guerra Mundial que, na verdade, aquilo que estava sendo dito e explicado a ele pelos seus professores, pelos seus inspiradores, não estava certo, que a civilização era apenas uma crosta fina, né? Então, para o Rodrigo que perguntou, Rodrigo, você tem sempre que estar recorrendo a esses pensadores e sempre se questionando se você não pode compreendê-los melhor, que eles não são também, eles são muito complexos, não são fáceis assim. Você tem que se entregar de maneira muito aplicada. Você não vai resolver, como disse o Gabriel, disse o Edmilson, você não vai resolver isso com uma apostila. Eu fico muito preocupado hoje em dia com as escolas que dão apostilas para os alunos. Vamos simplificar a pior coisa que pode acontecer. Você tem que entender a complexidade da condição humana, que é isso que eles estão tratando. Condição humana que eles advogam seja capaz de exercer sua liberdade.
a sua autonomia do indivíduo. Parece paradoxal, mas é disso que o Marx trata, a autonomia do indivíduo. É isso que eu tinha a dizer para encerrar o nosso ótimo debate. Agradeço muito a vocês, ao Edmilson, claro, o Gabriel é o coautor do livro, né? Então, e um abraço todo para vocês, né? Que agora eu vou tomar um primitivo aqui para comemorar o lançamento do livro. Bom primitivo, vou tomar com a minha filha, tá bom? Parabéns a vocês mais uma vez pelo lançamento do livro. Enfim, não canso de destacar, né, como eu fiz nas outras intervenções, merece, deve ser lido. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar participando desse debate com vocês. Aprendi muito. Aliás, você tem 2 livros excelentes sobre dinheiro, né? Muito bons. Obrigado, professor. Eu fiz o prefácio de um deles. Isso. Não é? Exatamente. Me deu a honra de escrever o prefácio de um honra livro. Não. Eu fiz a obrigação de uma pessoa que eu não fui seu professor, não fui nada, mas eu tenho a maior admiração por você, porque você é uma pessoa muito qualificada e muito empenhada. Olha aí, professor, estou saindo com essa hoje. Eu vim aqui para falar do livro do senhor. Não, gente, parabéns mesmo. Obrigado. Foi uma honra. Espero que a gente tenha a oportunidade de estar em outras discussões como essa, que eu possa continuar aprendendo com vocês. Obrigado mesmo, Ju. Obrigado por toda, enfim, construção, discussão, organização do processo, sem o qual não teria sido possível a gente estar aqui hoje. Obrigado mesmo. Valeu. Juliana, nós queremos ter uma live em que você participe da discussão. Não, eu falei que eu estou abandonando meu diploma de doutora em economia, eu estou passando a virar mestre. Eu estava contando com isso, aliás. Eu estava contando com isso, estava esperando. Não, aliás, uma denúncia que nem me mandaram o livro ainda. Então, a bem da verdade é que... O que a editora me contou é que a Juliane leu e não gostou do livro. Ela não quis criar um constrangimento aqui, de fazer uma crítica aos autores. Mas espero muito que, né, Beluso e Gabriel Galípolo continuem produzindo mais livros e nos proporcionando mais muito também de reflexões. Pode deixar que nós vamos fazer outro ainda. Que bom, espero mediar ou eventualmente comentar, perguntar, ser parte da plateia também, porque eu sou uma entusiasta do material que vocês produzem também, né, como economista e também como alguém que acompanha, acredita no Brasil, e as análises de vocês são fundamentais, principalmente no momento especialmente delicado que a gente está vivendo. Então, mais uma vez, agradecer muito. A noite de hoje foi muito especial, acho que foi muito proveitosa. Deixou aqui uma vontade gritante para quem ainda não recebeu o livro, tipo eu, quando receber, imediatamente abrir e devorar essas páginas, que acho que esse é um bom debate. Esse espaço de hoje foi muito convidativo para a leitura. Que bom que deu tudo certo também com o áudio do Edmilson. E só agradecer e desejar uma boa noite a todos vocês. Só para terminar, eu queria dizer que eu já assisti vários sujeitos valentões nas 4 linhas que fugiram para o vestiário. Tivemos mais um exemplo agora, certo? Eu acho que tem uma crise no vestiário hoje também. Estou curiosa com o dia de amanhã, como é que isso vai se processar. Está registrado. Gente. Obrigado, viu, Gustavo? Obrigado, editora aí. Obrigado, Juliane, Edmilson, Beluso e a todos que participaram. Valeu, pessoal. Obrigado a todos pela presença. E aí, em breve o livro está no foro, está sendo impresso. Daqui a pouco está na mão de todo mundo. Obrigado, gente, professor. Me desculpe pelo atraso aí na entrada, viu? Foi um problema estritamente técnico aqui, que eu tentei de todas as formas, estava 20 minutos tentando, mas no final das contas deu certo. A gente sabe como é. Obrigado, Edmilson, pela presença, professor Beluso. Gabriel, agradeço muito por ter escolhido a nossa editora para mais essa obra fantástica. E Juliane, muito obrigado, como sempre. Eu acho que você tem que ficar com os 2 diplomas, o diploma de doutor em economia e agora um diploma em apresentação. Isso mesmo. E vai nos dar aula nas 2 áreas. Exatamente. Salário, ó. Então tá bom, gente. Obrigado. Juliane, desculpe, mas eu interrompi. Tchau, tchau. Beijo, gente. Boa noite.